Evangelho de João, capítulo de número 3, onde nós vamos, com certeza, ser abençoados, e o Espírito Santo estará falando comigo, falando com você, nessa palavra. É um texto conhecidíssimo, conhecidíssimo. E quando o Espírito Santo trouxe a palavra ao meu coração, eu fiquei ali, falei, meu Deus, eu pregar esse texto, mas eu creio que é de Deus para as nossas vidas, Deus vai falar com você. João 3, o verso 16 até o verso de número 21. João 3, 16 a 21. Talvez você já conheça até decor o verso de número 16. Nós vamos ler aqui. Acompanha comigo aí. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Fala conosco por intermédio da Tua palavra. Nos ensina, nos cura e nos fortaleça, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quando eu meditava nesse texto, no capítulo 3 de João, eu me lembrei de um fato acontecido na minha vida, no início do ministério. Eu já falei, volto a falar de novo, no final do ano agora, eu vou fazer 20 anos de ministério pastoral. E no início do ministério, eu me recordo que na primeira igreja que eu fui pastorear, Deus colocou alguma coisa no meu coração, veio ali uma vontade de fazer uma coisa na igreja, mas eu, ouvindo um dos pastores, que eram um dos meus tutores, falou para mim, sempre pergunta para os mais velhos, sempre pede orientação. E eu fui conversar com um presbítero, emérito já da igreja, e perguntar para ele, falar do que eu estava pensando em fazer, e perguntava para ele se ele aconselhava fazer ou não. Então ele falou para mim assim: olha, pastor, é legal a ideia, mas se eu fosse pastor eu não fazia. Aí eu falei para ele, mas eu não vou fazer. Já estava ouvindo dele, eu falei, não vou fazer não, deixa para lá isso aí. Eu ouvi ele e deixei para lá a ideia. Por quê? Porque o conselho dele era muito importante e valioso. Era uma pessoa que tinha muito mais experiência do que eu. E eu tive aquela conversa com ele, uma conversa boa, que foi muito bom para mim, trouxe ensinamentos e aprendizado para a minha vida, naquele momento. Foi uma conversa boa, por quê? Porque foi uma conversa onde eu falei, ele falou, eu ouvi e ele também me ouviu. E a conversa teve um propósito, teve uma razão, e essa conversa, então, surtiu um efeito, um resultado positivo para mim, para a igreja e assim por diante. Por que eu estou falando sobre isso? Esse texto que a gente leu agora, que é o próprio Jesus falando, João 3,16, verso 21, esse texto ele surge de onde? Ele surge de uma conversa. Conversa de quem? Nicodemos e Jesus. Onde Nicodemos, que é um dos principais daquele tempo, da sinagoga, membro do Sinédrio, um homem importante para o judaísmo, vai procurar Jesus e falar com Jesus, e conversar com Jesus. E Nicodemos, ele chega então falando para Jesus que Jesus só poderia ser um grande mestre por causa das coisas que ele fazia e do modo com que ele falava. E Jesus então fala para Nicodemos, olha, na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falando para Nicodemos que mesmo que ele visse as coisas que Jesus fazia, o modo que Jesus falava, isso não daria para ele a capacidade de perceber o reino de Deus, a não ser que ele viesse a nascer de novo. Então Jesus começa a explicar, falar para ele
a respeito do novo nascimento. Então, essa conversa de Jesus com Nicodemos, se você voltar um pouquinho aí, o capítulo 3, no início do capítulo 3, você vai ver isso. Essa conversa de Jesus com Nicodemos, ela vem explicar a respeito e falar a respeito do novo nascimento, da obra salvífica de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou por nós. E o nascimento, esse novo nascimento, ele vem a ser o quê? A teologia reformada, ela explica, né, baseado no ensinamento de Calvino, né, nossa igreja é uma igreja reformada, e ela mostra que o novo nascimento, ela é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus, que, segundo essa perspectiva, o novo nascimento é essencial para a salvação, e refere-se à transformação espiritual que ocorre na vida de todo aquele que crê em Jesus, amém? Então, essa obra ela é aplicada em nós, ela transforma as nossas vidas, e nós passamos a ter uma vida com sentido, preenchida, com satisfação. Aquele vazio não existe mais em nós. Então, esse é o novo nascimento que acontece na vida do ser humano, por obra do Espírito Santo de Deus. E Jesus começa a explicar isso para ele. E Nicodemos fica confuso, pergunta para Jesus se teria que voltar ao ventre, né, da sua mãe. Jesus fala para ele, não, na verdade, você tem que nascer da água e do Espírito. Amém? Se você é uma pessoa que nasceu de novo, você fala, pastor, mas eu já nasci de novo, já conheço Jesus Cristo. É importante que você viva essa nova vida. Se você não conhece Jesus Cristo, se você ainda não nasceu de novo da água do Espírito, é importante que você creia em Jesus Cristo, para que você venha a nascer de novo e não perecer. O título dessa mensagem é esse: quem crer não vai perecer. Amém? Quem crer não vai perecer. Esse é o título da mensagem. E o novo nascimento, ele traz alguns pontos aqui que são defendidos. Então, o novo nascimento, primeiro, ele vem proveniente da soberania de Deus, da vontade de Deus, ou seja, a crença de que Deus é quem inicia e realiza o novo nascimento das nossas vidas. O novo nascimento não depende do esforço humano, mas da ação divina. Isso começa em Deus. Também é crido, né, na teologia aqui, na ideia do novo nascimento, que ele é uma natureza espiritual. O novo nascimento é descrito como a regeneração da pessoa. Isso acontece no espiritual. Não acontece na sua carne, vamos dizer assim, no que é material. O novo nascimento, de alguma maneira, mostra que esta pessoa ela tem uma nova natureza espiritual que a capacita em crer a Jesus e a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é espiritual, isso não acontece antes de você crer em Jesus. Só acontece depois que Deus, pelo Espírito Santo, já trabalhou na sua vida. O novo nascimento também, ele traz a fé e o arrependimento. Ou seja, só depois, então, da pessoa passar pelo novo nascimento, e isso é explicado aqui, né, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, só depois dela passar pelo novo nascimento é que ela vem, então, a obter o que? A fé e o arrependimento. Isso vem acontecer genuinamente na vida dela. Então, é importantíssimo entender, compreender e crer que o novo nascimento ele tem que acontecer nas nossas vidas. Uma nova vida. A velha natureza tem que ficar para trás. Os velhos hábitos, aquelas manias que nos colocam em situações que, na verdade, só trazem prejuízo para a nossa vida em todos os sentidos, eles têm que ficar para trás. Porque nós somos o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Isso mostra também o que? O testemunho de Jesus, né, que mostra que o próprio Jesus é que está falando para Nicodemos. O próprio Jesus é que está falando de si mesmo, a respeito do novo nascimento, a respeito da nova vida, da salvação. E também mostra a mudança de vida, que o novo nascimento não é apenas uma mudança interior, mas ela resulta em uma vida transformada em boas obras, que são o resultado da obra do Espírito Santo na vida do crente. Então, meu irmão, minha irmã, isso começa lá dentro, mas isso tem que surtir efeito verdadeiro nas nossas vidas como um todo, tem que preencher as nossas vidas.
A gente fala muito de enchimento do Espírito Santo, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo não é dado por medida, ou seja, uma vez que o Espírito Santo habita em você, ele está em você. Então o Espírito Santo ele não é dado de pouquinho em pouquinho. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Pastor, mas então o que quer dizer enchimento do Espírito Santo? Importa que o Espírito Santo, ele tome todas as áreas da sua vida e preencha a sua vida e guie a sua vida em todas as áreas. Isso é preenchimento do Espírito Santo. Seja na família, seja no trabalho, suas emoções, seus pensamentos. O Espírito Santo tem que, de alguma maneira, guiar e nortear a sua vida em todos os sentidos. Mas, às vezes, a gente quer que Deus trabalhe em algumas coisas e outras não. Outras a gente mesmo quer controlar. A gente não entrega nas mãos de Deus. A gente não deixa o Espírito Santo trabalhar nessas áreas. Então, o novo nascimento, eu creio que ele vem a ser a verdadeira ressignificação da vida. Pessoas que procuram um sentido real para as suas vidas, encontraram em Jesus um preenchimento interior e uma razão de viver, uma razão para sorrir, uma razão para continuar, para ir adiante. Em Jesus nós encontramos isso, na palavra de Deus nós encontramos isso. E nós estamos vivendo tempos tão complicados, tão difíceis na humanidade e em relação à saúde emocional. Nós vemos que está crescendo demais as doenças, os distúrbios, as síndromes, as pessoas com muitas fobias, medo de tudo quanto é coisa, dúvidas. A OMS ela aponta, agora em 2024, que o país, o Brasil, esse país, ele é o país com o maior número de pessoas com doenças emocionais, com ansiedade e depressão. Você acredita que o Brasil está em primeiro nesse ranking aí? 9,3% isso indica, que da população estão sofrendo com ansiedade ou com depressão. E as mulheres são as que mais sofrem, porque cada 10 pessoas, 7 são mulheres que estão sofrendo com essas doenças. E talvez você fale, pastor, mas será que essa estatística está certa? Você conhece alguém que sofre de ansiedade? Você conhece alguém que toma remédio? Conhece alguém que tem depressão? Eu acredito que você deve conhecer, não é? Eu conheço. Não é verdade? E aí, se você parar para pensar que, se você perguntar para todas as pessoas, sempre um vai conhecer alguém, essa estatística não deve estar tão errada assim, não. Não é verdade? É verdadeira. E essas dificuldades que nós estamos enfrentando aqui são provenientes das faltas, dos excessos, daqueles problemas profundos que nós carregamos, anos após anos, nas nossas vidas. Tantas coisas que nós sofremos, talvez você sofreu em um relacionamento, sofreu na família, sofreu na infância, você passou por tantas coisas, isso não foi tratado, isso não foi curado, e você desenvolveu algum tipo de doença. E aí, vem muitas vezes pessoas querendo, ou dizendo que vão te ajudar, que vão ressignificar a tua vida, dar um novo sentido para a tua vida, e às vezes leva o seu dinheiro, e a vida não muda nada. Não é verdade? O novo nascimento é o que o ser humano precisa. A obra do Espírito Santo em suas vidas. É sobre isso que Jesus está falando. Aliás, qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da vida como um todo? Para onde nós estamos caminhando? O que você está buscando para a sua vida? Quais são os valores que você tem priorizado na sua vida? Estou fazendo um curso aí de um MBA, fala MBA em psicoterapia, mas com um viés aí teológico. Eu estou ficando assustado, sabe, Kennedy? A coisa não está fácil, não. Estou ficando muito assustado com o que a gente tem visto e o que eu tenho ouvido e lido a respeito desse assunto. E eu, antes de ser crente,
olhando para trás, né, porque a gente é tratado também quando a gente estuda, quando a gente lê. Olhando para trás, eu vi muitos momentos difíceis que eu passei na minha vida. Né? Por exemplo, na minha adolescência, eu tive uma crise de identidade que eu queria mudar o meu nome. Eu odiar o meu nome. Eu falei, por que deu esse nome horrível para mim? Vai dizer que vocês acham meu nome bonito. Meu nome é lindo, irmã? Obrigado. Obrigado, irmã. É tão bonito que é difícil encontrar outra pessoa com esse nome. Né? E quando eu encontro é mulher. Né? Está tudo bem. Mas eu tive uma crise, eu falei, eu tenho que mudar esse nome, pelo amor de Deus, eu queria mudar o meu nome. Uma crise de identidade. Né? Eu até, assim, quando eu saía com os amigos, eu ia em um lugar que ninguém me conhecia, eu falava outro nome, sabia, pastor André? Eu falava para todo mundo que meu nome era Marlon. É que eu ia. Eu estou falando sério, gente, não estou brincando, não. Eu estou falando de uma crise que eu tive, vocês estão dando risada. Vocês estão sendo tratados aqui, mas isso é sério. Então eu tive essa crise séria de identidade. Mas, na verdade, sabe o que aconteceu? Eu estava tendo uma crise de relacionamento com o meu pai. E quem deu o meu nome foi meu pai. Então, o meu problema não era o meu nome, o meu problema era a crise que eu tinha com o meu pai de relacionamento. Entende? Nós passamos por isso nas nossas vidas. Crise de identidade, medo do futuro, do que vai acontecer. Nós temos dúvidas o tempo todo. O excesso de liberdade, às vezes, que a gente tem, gera mais dúvida e mais medo do que traz para a gente segurança. Não é? Por exemplo, hoje eu vejo que eu poderia ter feito tanta coisa na minha vida, né? Porque se você estudar, se você se esforçar, se quiser, você pode aprender a fazer tanta coisa, e de repente você olha e fala, meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não posso, vou para cá? Por que eu não vou para lá? E começa a gerar em você ansiedade e medo, às vezes. Porque você talvez tem dúvida do que aquilo que você está fazendo é realmente o que você queria fazer. Será que essa é realmente a minha profissão? Será que esse é realmente o lugar onde eu deveria estar hoje? As crises que nós estamos enfrentando. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, talvez Nicodemos estava enfrentando uma crise naquele momento. E ele foi conversar com Jesus. Não era o mais comum de se acontecer que um membro da sinagoga fosse ter com Jesus, porque Jesus estava sendo combatido naquele momento. Toda a pregação de Jesus. Mas a crise, e Nicodemos vendo Jesus fazendo os milagres, o jeito que Jesus ensinava, e Nicodemos talvez tenha pensado, será que não é a gente que está errado? Eu tenho que conversar com esse homem. Eu tenho que saber o que esse homem tem para falar para mim. E é assim, talvez, que muitas vezes nós estamos passando e vivendo as nossas vidas. As nossas crises, o nosso medo, as nossas dúvidas, choro. Tem homens que estão enfrentando lutas e guerras sozinhos, às vezes estão quietos, né? No seu canto, não falam nada, mas estão ali guerreando, estão ali sofrendo, pensando no que vão fazer para resolver a vida, para cuidar de suas famílias. Batalhas que travam sozinhos, sem falar com ninguém, muitas vezes. Eu quero tirar daqui desse texto algumas verdades para as nossas vidas. Tem muita coisa que poderia ser ensinada aqui. João 3, 16 a 21. Mas eu quero tirar algumas verdades aqui que eu creio que estas verdades podem trazer direção para a gente. Primeira verdade que eu queria falar. Deus quer salvar vidas. Você fala, pastor, mas isso é óbvio. É óbvio. Vamos ler o verso 16. Diz assim, porque Deus, o Deus criador de todas as coisas, soberano, poderoso, Ele amou o mundo. Ao amor de Deus incondicional, esse amor infinito, esse amor imutável. Ele amou, porque Deus amou, esse amor que vem de graça. O mundo amou todas as pessoas de tal maneira, de uma forma notável,
que Ele deu o seu Filho, Ele sacrificou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, necessidade de fé, necessidade de crer, de entrega, não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que o texto ele mostra a preocupação em que as pessoas que creem em Jesus, que elas não pereçam. A preocupação de Deus que as pessoas não venham a ser condenadas pelo seu pecado, pelo mal que elas praticam. Deus quer salvar vidas. Deus quer resgatar estas vidas, não só desse sofrimento que nós passamos nessa terra, do nosso choro, da nossa luta, das nossas crises, fobias, mas Deus quer nos resgatar do império das trevas, da condenação eterna, da morte e do inferno. E nós precisamos crer nisso, porque a Bíblia fala sobre isso. E a gente está tão preocupado, muitas vezes, em melhorar a nossa casa, melhorar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, adquirir coisas, que a gente trata estas verdades espirituais como mais uma verdade virtual, que de vez em quando eu vou acessar ela e vou meditar, mas deixa para lá, essa história de céu, essa história de inferno, é uma coisa que, deixa para lá, agora eu tenho outra coisa para me preocupar, tenho outra coisa para correr atrás agora. Então essa verdade de que Deus quer salvar vidas, ela tem que estar viva no nosso coração, que o que Deus quer de verdade é salvar vidas. Porque às vezes parece que é tão óbvio, que essa tese já é esvaziada de tanto que se fala, que as pessoas acabam se esquecendo de reafirmar isso a todo tempo. Desejo de Deus é salvar vida. Nós vemos no Evangelho Deus curando, libertando, resgatando vidas, fazendo a transformação social que Ele faz pelo poder da palavra de Deus. Mas a verdadeira vontade de Deus é salvar, resgatar almas do império das trevas. A verdadeira missão da igreja aqui é a evangelização, é fazer essa verdade ser conhecida em todos os lugares. E Jesus está falando sobre isso neste momento. Deus quer salvar vidas. Se você ler o verso 17, ele fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, parece até que ele coloca o julgamento em segundo plano. Não é? Primeiro Deus faz o quê? Não, primeiro eu vou salvar. Não é? Depois, lá no final, vai ter um juízo final que ele vai fazer para fechar a conta, passar a régua. Mas primeiro, a prioridade de Deus é o quê? Salvar. Então, Ele, de pronto, já manda o seu Filho, envia o seu Filho para morrer e pagar um preço do nosso lugar. A prioridade de Deus é salvar a gente. Salvar as vidas. Então, é difícil, às vezes, a gente explicar isso, porque como que a gente vai explicar para quem está morto como é nascer? Porque a palavra de Deus diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como que você vai explicar para um morto que ele tem que nascer de novo? Como você explica para um bebê que ainda está no ventre da mãe o jeito que é o mundo aqui fora? É difícil. Por quê? Porque a pessoa ainda não tem essa concepção nela, ela não tem essa vida, ela não tem essa natureza. Então é difícil para você explicar. A pessoa que não tem os mesmos princípios de vida que você, é difícil para você explicar para ela por que você vive assim. Ela não entende. Então aí é que entra a necessidade do novo nascimento, porque o novo nascimento vai abrir a mente, o coração, para uma compreensão espiritual, de verdades espirituais, que é difícil de se explicar com palavras. Tá? Como que, aqui então Nicodemos, ele representa o judaísmo, os judeus, já que ele era um dos principais da sinagoga. E como que o judeu entendia então, a igreja entendia Deus? O judeu, ele estava esperando o quê? Ele estava esperando a libertação da opressão romana. Ele estava esperando um Messias que os conduzisse à restauração do reino de Israel.
Ele estava aguardando que voltasse à prática correta da lei judaica. O culto sendo feito no templo de Jerusalém. Então, tudo que, basicamente, em resumo, eles não faziam ideia do que Deus realmente tinha preparado para a humanidade, porque eles estavam muito preocupados em resolver os seus problemas religiosos, os seus problemas políticos, resolver os seus problemas sociais daquele momento, e eles não conseguiam compreender o que é que Deus tinha preparado para a humanidade. É por isso que quando Jesus fala para Nicodemos, olha, importa-vos nascer de novo, Nicodemos não entende. Jesus tem que explicar mais uma vez. Ele não entende. A gente vê aqui um diálogo do Evangelho, do próprio Cristo, trazendo o Evangelho, a vida para aqueles que estavam então vivendo pela religião. Infelizmente, porque ainda não haviam compreendido a obra de Deus. Como que as pessoas às vezes entendem a igreja e Deus hoje? Às vezes da mesma maneira. Sabe, meu irmão, você tem as suas lutas, você tem os seus problemas. Eu sei, você tem contas a pagar, você tem o seu trabalho, tem os desafios, suas metas de trabalho, você tem problemas dentro de casa, você tem filhos, às vezes você tem N coisas para resolver. E a gente corre um risco muito grande de resumir a nossa vida de busca a Deus em prol destas coisas. Em prol destas coisas. E é aí que a gente se esquece que há uma motivação muito maior na pregação do Evangelho, na vida com Deus, do que só resolver os nossos problemas. Deus resolve todos eles, Deus nos ama, Ele nos cura, Ele transforma as nossas vidas. Mas Ele quer nos salvar. Amém? A verdadeira salvação, o novo nascimento, a vida nova, ela tem que ser verdade em nós, em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida. Então isso não pode ficar escondido lá no porão da minha casa, lá no meu quarto, não. Isso tem que adentrar todos os corredores das áreas que sejam as áreas mais difíceis da minha vida, essa verdade tem que estar presente ali. Então, esta verdade que Deus quer salvar, a gente tem que carregar conosco. A presença de Deus é real em nós. Esse é o objetivo maior de Deus, salvar pessoas da condenação eterna, resgatar almas da perdição do inferno. Outra verdade que eu gostaria de falar aqui é que existe uma diferença muito grande entre crer e confiar. Jesus fala, no verso 16, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, há uma diferença entre crer e confiar, porque a confiança, ela não provém, a confiança ela provém de evidências, de uma experiência. A confiança, às vezes, ela provém da garantia de alguma coisa. Da garantia de que aquele objeto é bom, de que aquele objeto tem uma capacidade, da garantia de que aquela pessoa é honesta, de que o caráter dela é um caráter confiável. Então, a confiança, ela vem mais basicamente de coisas que você pode, de alguma maneira, comprovar. Já o crer, não. O crer é diferente. A pessoa que crê, ela confia mesmo não vendo. Amém? Ela se entrega, mesmo que aquilo ainda não seja uma verdade materializada diante dela. O crer é diferente. Nicodemos, ele confiava na sua capacidade de interpretar e reconhecer bons líderes e pessoas que tinham um brilho diferente. Então, ele chegou e já olhando para Jesus e já falou, olha, eu vejo que tu és mestre. E Jesus falou para ele, não adianta nada, porque essa tua capacidade de perceber que eu sou um bom mestre, isso aí não faz você perceber realmente o reino de Deus. E é isso muitas vezes que acontece conosco. Nós estamos apoiados nas nossas capacidades, nas nossas habilidades.
no jeito que a gente consegue definir as coisas e prever as coisas. E aí a gente quer olhar para a igreja, a gente quer olhar para a nossa vida ou para a vida do outro irmão e perceber se ele está sendo abençoado ou não. Por quê? Porque eu não estou vendo bênção na vida dele. É sempre assim que a gente faz. Veja lá, João, capítulo 6, do verso 25 a 30. Nós vamos ler aqui, rapidamente, João, capítulo 6, verso 25 a 30. É um diálogo que Jesus está tendo com a multidão. Depois que ele multiplicou o pão e os peixes, Jesus saiu de perto deles. Por quê? Porque eles queriam proclamar Jesus rei. O que Jesus fez? Jesus saiu e foi embora. E eles ficaram perseguindo até encontrar Jesus. E aqui no verso 25, capítulo 6, eles encontram Jesus. O verso 25 diz assim: tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí o verso 30. Então lhe disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles querem ver coisas. As pessoas querem ter evidências. O crer não é assim que funciona. É sem evidência mesmo. É como Abraão. Deus falou para ele: pega, sai da tua terra, da tua parentela e vai. É uma terra que eu te mostrarei. O crer é uma entrega. Depois, ali mais ou menos naquele meio que eu estava passando pela crise, na adolescência, naquelas lutas, foi mais ou menos quando aconteceu a minha conversão. Eu tive que entregar a minha vida para Jesus, eu tive que confiar que aquilo era o melhor para mim, mesmo não entendendo muito, mesmo não gostando muito de crente, que eu não entendia muito, não gostava muito de crente, né? Fui para a igreja, converti, e ali Deus foi trabalhando na minha vida, mas foi uma entrega no escuro, porque ninguém me explicou o que era ser crente. Ninguém me explicou o que era ir na igreja. Cheguei lá na igreja cantando: ele é o leão da tribo de Judá. O que é isso, leão da tribo de Judá? Meu Deus, esse povo é louco. Cantando umas coisas que você não entende nada, não é verdade? A pessoa que chega na igreja, meu irmão, nunca foi na igreja, vê as músicas aqui, a pessoa fica: meu Deus, a pessoa que escreveu essa letra aí não estava bem, não. Porque ela não entende. Não é o mundo dela, não é verdade? Mas isso é o quê? É crer. Você se entrega, você vai indo, o Espírito Santo vai fazendo, vai acontecendo, e a hora que você vê, né, no meu caso, eu já era pastor já, da igreja, né? Cheguei lá como sem conhecer nada, e Deus foi trabalhando na minha vida. Então, o nosso jeito de interpretar, muitas vezes é o jeito de Nicodemos. E Deus está falando para você hoje: olha, não fica esperando que o seu jeito de interpretar é o jeito que vai fazer você perceber que eu estou na sua vida. Creia e vá em frente. Creia e caminhe e continue, que eu tenho mais para fazer na tua vida. O jovem rico é um exemplo que se aproximou de Jesus, né, já talvez com aquela intenção de conseguir ou de resolver as coisas como ele resolvia normalmente no mundo, com dinheiro. Fala: quanto que eu tenho que pagar aí? Com quem que eu tenho que conversar? Mas não é assim. As nossas habilidades, o nosso jeito. A gente faz muito isso, né? Eu costumo dar o exemplo, quando pede para a pessoa orar por chuva, né? A pessoa fala assim: mas já falou na meteorologia que não vai chover. Né? Mas que crê que é esse? Né? Você precisa primeiro olhar a meteorologia para depois orar, não é verdade? Não, mas já falaram, os especialistas já falaram que isso não vai acontecer. Meu irmão, eu não estou nem aí com o especialista, eu vou crer no poder de Deus e vou orar, para que Deus faça o impossível, amém? Isso é crer e se entregar. Então, a gente precisa crer. Romanos também 4,
Esse capítulo todo ele fala sobre Abraão. Então ele fala assim, o verso 3, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. No verso 13 diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a sua descendência a promessa de ser herdeiros do mundo, mas pela justiça da fé. E o verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, porque creu no Deus que vivifica todas as coisas e chama à existência as coisas que não existem. E o verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Amém? Isso é o crer. É contra a esperança. É crer no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Ah, mas não tem nada ainda certo. Continua crendo e orando. E vai em frente, que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Outra verdade é que nós temos uma natureza adâmica. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza tendenciosa para o mal. O verso 19 diz isso. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. 3,19. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos uma natureza que tende para o mal. Eu costumo explicar às crianças. Criança não é anjo, tá? Criança é lindo, é bonitinho, é legal, mas não é anjo. Criança tem natureza adâmica. Se você ensinar ela a mentir, ela vai mentir. Se você ensinar ela a roubar, ela vai roubar. E a criança, às vezes, ela nem precisa ensinar, não é verdade? Ela faz uma coisinha errada, ela fala, foi o irmão. Não sei onde ela aprendeu isso, mas quem foi? Foi eu, não. Foi ele. Porque a natureza já tem essa tendência, infelizmente. Então, por isso que a gente tem que estar aqui para conduzir elas pelos caminhos de Deus. Martinho Lutero tem uma obra dele que se chama Nascido Escravo, que é uma contraposição que ele faz, a Erasmo, sobre a questão, então, da escravidão da vontade, que o ser humano ele fala sobre a escravidão da vontade, uma doutrina que ele desenvolve para combater uma questão. E a questão é essa: possui o homem algo chamado livre-arbítrio? Pode o ser humano voluntariamente e sem qualquer ajuda voltar-se para Cristo a fim de ser salvo de seus pecados? Erasmo respondia um sim. Lutero respondia com um ressoante não. Lutero estava convencido de que o conceito de livre-arbítrio fere no âmago a doutrina bíblica da salvação exclusiva pela graça. Então você fala, mas nós temos o livre-arbítrio. Gente, na verdade, quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva. Foram os únicos que poderam escolher assim, ficar sem pecar ou pecar. Nós nascemos do pecado. Você tem livre-arbítrio para escolher, você vai comer arroz e feijão, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, se você vai orar, se você não vai orar, você vai vir na igreja, você não vai vir na igreja, você vai buscar Deus, não vai buscar Deus. Agora, para a salvação é exclusivamente pela graça. Amém? Você nasce na condição de pecado. E ainda Lutero, ele desenvolveu 18 argumentos a respeito disso. Vou ler só alguns aqui, que ele diz assim, um argumento: a culpa universal da humanidade prova que o livre-arbítrio é falso. Outro argumento número 2, o domínio universal do pecado prova que o livre-arbítrio é falso. Outro argumento, 10, o estado do homem sem o Espírito de Deus mostra que o livre-arbítrio nada pode fazer na natureza espiritual. O 11, aqueles que se chegam a conhecer Cristo não pensavam previamente sobre Cristo, nem o buscavam, nem se preparavam para conhecê-lo. E um argumento que ele usa para a salvação, que a salvação para o mundo pecaminoso é pela graça de Cristo, exclusivamente pela fé. E ainda ele cita, no argumento número 13, o caso de Nicodemos, que é o que a gente está vendo aqui hoje, que é também uma prova de que o livre-arbítrio, ou seja, que o ser humano, eu vou escolher ser salvo. Você vai ser salvo porque Jesus morreu por você. E você precisa crer nisso, amém? Então, onde que isso iniciou? Em Cristo. Não começou comigo. Começou com a iniciativa de Deus. Em não desistir de mim.
Agora, onde que entra a minha parte? A minha parte é crer. Amém? É o título da mensagem. Crer e você não vai perecer. Amém? Se você crer em Jesus, logo você será salvo. Então, nós temos essa natureza, isso é uma verdade, nós temos essa natureza pecaminosa, que ela só é transformada pelo poder de Jesus. A última verdade que eu quero expressar aqui é que quem é de Deus não tem o que se esconder, né? Tem muita gente fugindo de Deus, e até usa Deus para fugir de Deus. Isso aí eu acho que é Max Lucado que fala, né, no livro O Fim da Ansiedade. Tem gente que usa Deus para fugir de Deus. Como? A pessoa, ela se enfia em tanta coisa, ela faz tanta coisa para Deus, que na verdade ela não tem tempo para Deus. 780 ministérios, está na igreja 24 horas. Meu irmão, pode vir aqui, a gente quer ver você aqui, servindo a Deus, fazendo a obra, tendo comunhão. Mas tome cuidado, não fique se entupindo de coisas. Você tem que ter o seu TSD, seu tempo a sós com Deus. Você tem que ter alegria em servir a Deus, tá? O verso 20, o verso 21 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. E o verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem é de Deus não tem o que esconder, não tem que fugir de Deus, tem que se aproximar de Deus, tem que ser uma pessoa que glorifica e adora, que fala que é crente, que fala que é cristão, que chora na presença de Deus, que dá glória a Deus, sem se preocupar quem está do lado. Amém? Aí, perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Agora era a hora, irmão. Agora, amém? Tem que dar glória a Deus com alegria, com coração verdadeiro. Então, o pastor e evangelista Frederick B. Meyer, ele tem um devocional dele, né, um comentário devocional do Novo Testamento, e ele diz assim que o julgamento já está em andamento. E o ponto crítico para cada um que já conheceu o Evangelho será a sua atitude para com o conhecimento que possui. Os homens maus evitam a luz, como aquele que está com os olhos inflamados evita o sol. Nenhum coração sincero tem medo de Cristo. Nenhum coração sincero tem medo de Cristo. Quando se chega a Ele, descobre sem o saber que Deus já estava o guiando até lá. Amém? Então presta atenção que essa conversa, a gente lê esse texto, né, a gente fala assim, olha, Deus amou o mundo. Quem que estava falando isso? Era o próprio Jesus. Ele falando de si mesmo. Quando você chegar para Jesus, você vai descobrir que é Ele mesmo que te trouxe até ali. Assim como Ele fez com o povo no deserto, no fogo, nas nuvens. Assim como Ele falou com Moisés na sarça. As teofanias, os oráculos. Tantas vezes que Deus está falando com você, você não está percebendo. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus falando, conversando, explicando, e eles ali sem saber, de repente os olhos deles são abertos, e eles percebem que Jesus já estava com eles. E quando Jesus fala para Nicodemos, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e Nicodemos sem entender nada, que o filho estava ali, Jesus estava ali com ele. Jesus está na sua vida. Meu irmão, talvez, minha irmã, você está chorando, você está ansioso, você está cansado, você está querendo pegar a BR e sumir. Falo para você, Jesus está com você, Ele está na sua vida. Creia em Deus, não desista não. Chega de chorar. Declaro nesta noite, em nome de Jesus, que Deus vai estar tratando essa sua ansiedade, essa depressão na tua vida, esse teu medo de arriscar, esse teu medo de fazer os planos que você talvez um dia traçou, colocou nas mãos do Senhor, mas você abandonou. Creia em Deus, você não vai perecer, porque Deus não quer que a gente pereça.
O que ele falou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A preocupação verdadeira de Deus é que você não pereça. Deus não quer te ver sofrer. Deus não quer te ver chorar. Deus não quer te ver ir para o inferno. Amém?